Que a paz esteja com todos vocês. Agora eu convido todos a cantar essa música juntos. Só temos hoje para amar. Então nós só temos o hoje. Às vezes, quem já esteve aqui nos encontros passados, a gente já falou sobre aquele texto que eu li, que a gente nunca sabe quando é a gente que vai partir. Então, se nós temos que dar um abraço, vamos dar hoje. Então eu convido todos a cantar essa música juntos. Márcia, acende a luz para mim. Tá bem.
finalizar essa parte com a oração do Pai Nosso da Ave Maria. Para em seguida, o Olharini vai fazer a palestra hoje para a gente, enquanto eles estão terminando lá. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males que assim existe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, e assim seja. Por aí, seja muito bem-vindo. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom mestre, faça presente nos corações de todos nós que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. A doutrina espírita não trouxe nada de novo para a Terra. Muitos condenam por achar que por falar em reencarnação e por ter comunicações com espíritos, ela profana, ela infringe leis religiosas que não existem. Quando se disse lá atrás em ressurreição, estava correto o termo para aqueles de nós que todo dia adormecem e no dia seguinte ressurge no mesmo corpo. Mas o termo reencarnação é surgir num novo corpo. E quem melhor explica isso não é só a doutrina espírita. Algumas doutrinas orientais também assim ensinam, como o budismo e outras. A doutrina espírita não criou nada de diferente, nada que afrontasse justamente os conceitos éticos e morais que Jesus, nosso único mestre e guia, veio nos trazer. E aquilo que Jesus nos trouxe se agrupa em um único artigo de lei, com 2 parágrafos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto resume toda a obra de Jesus. Isto resume todos os ensinos do Velho Testamento que Jesus veio modificar. São palavras dele que disse: eu não vim a este mundo a não ser para dar testemunho da verdade. E o testemunho da verdade, ou de verdade, que ele nos trouxe, era justamente mostrar ao mundo que aqueles que detinham o poder sobre aquela religião hebraica, judaica, estavam desvirtuando ela. Por isso ele disse: nada se cumprirá até que se cumpra o último
último ponto e o último J. Ou seja, a lei de Deus, ela é imutável. Ela não foi criada a partir de Jesus, nem por Abraão, nem por ninguém lá atrás. Foi criada por Deus. E essa lei, ela resume tudo o que há para nós enfrentarmos o que é necessário para a nossa evolução. A doutrina espírita traz justamente o reviver, a revivescência das palavras de Jesus sem nenhuma interpretação diferente. Mas quem traz estes ensinos? Foi Chico Xavier? Foi Kardec? Não. Foi a espiritualidade, que se manifestou aqui na Terra, em vários pontos da Europa e até da América do Norte, como também lá do lado da Ásia, na Rússia, em seres como nós, encarnados, com mensagens. E estas mensagens chegaram à mão, então, de Leon Hippolyte Denisard Rivail, o famoso Allan Kardec. E ele, como cientista e pesquisador que era, percebeu que havia algo muito além do que apenas uma religião. E é por isso que nós falamos que a religião espírita, ela é um tríduo. Ela se assenta na filosofia, na ciência e na religião. E ele foi justamente pegando aquelas mensagens e colocando em ordem, codificando, organizando. E editou então o Livro dos Espíritos, editou então o Evangelho, editou então o Livro dos Médiuns. Ele não criou nada. O Chico não criou nada. São mais de 400 obras psicografadas, fora as cartas, para mães, para filhos. A doutrina espírita não criou a reencarnação, ela já era prática comum lá nos brahmanes, nos hindus, ou seja, naqueles que foram exilados de Capela, nos indo-europeus que chegaram aqui por volta de 10 mil anos, segundo a obra Caminho da Luz, os hindus que chegaram aqui há 6 mil anos, antes de Cristo, tá? Não contando de Cristo para cá, tá? Os próprios hebreus foram os últimos que chegaram. E lá naquela obra Caminho da Luz, nós encontramos justamente Emmanuel falando para nós. Jesus foi lá, em Capela, num planeta da constelação de Cocheio. Se eu não me engano é isso, Cocheio. Para tirá-los de lá naquele momento estava para acontecer o salto, a transição. Como todo mundo está falando agora, nós estamos na transição planetária. Nós sempre tivemos transição. Sempre. Se nós estamos aqui para evoluir, todos nós temos que todo santo dia, em todo momento, tentar melhorar. Se eu melhoro, eu dou o meu salto. Se a minha mulher não melhora, o problema é dela. Eu posso reencarnar em plano maior, melhor, ela pode reencarnar em plano pior. Foi o que Jesus fez. Na hora da transição, lá, em Capela, ele foi lá, chegou para o pessoal e falou: vocês não vão ficar aqui não. Não tem condição. Então agora, eu vou levar vocês para um planeta que eu organizei lá embaixo. Chama-se Terra. Só que o que é que a gente tinha aqui? Nós tínhamos seres humanos? No máximo tinha, conforme aquela obra, autóctones. Uns macacos que já andavam um pouco mais em pé. E aquele povo veio reencarnar aqui. Para trazer o conhecimento que eles tinham de lá, para aplicar aqui, para fazer os outros daqui evoluir. O que a obra nos fala é que, infelizmente, há irmãos ainda aqui.
Aqueles egípcios que criaram lá, construíram lá as pirâmides, já não estão mais aqui. Mas os hebreus ainda estão aqui esperando o Messias. Eles estão no ano 5000, lá vai fumaça. E Jesus não passa de um profetinha para eles. Elias, Isaías, Abraão, Moisés são muito mais importantes. Agora pense um momento. Vocês já ouviram aquela fala assim, AC e DC? Já? Que significa? Pois, fantástico isso. Antes de Cristo, Velho Testamento. Depois de Cristo, só ele, que é o Novo Testamento. E que nós temos como certos apenas 4 evangelhos, certo? Lucas, Marcos, Mateus e João. Mas existem muitos outros que a igreja não aceita e se diz apócrifo. Existe Maria Madalena, nós temos até que ter uma obra espírita. Filipe, Tomé, fantástico, João. lindo, maravilhoso. Mas assim, vamos ficar nos 4. Para ver se a gente aprende um pouquinho. Se a gente aumentar muito o leque, a gente não vai aprender nada. Essa é a verdade. Porque nós somos limitados. Nós somos pequenos. E com a capacidade de entendimento muito pequena. Então assim, nós temos o antes de Cristo, que se fala, lá está no Evangelho, no Velho, num Deus vingativo, num Deus guerreiro, maldoso, que discutia com o faraó. Ô Moisés, vai lá, briga com o faraó lá, tem que libertar o meu povo. Mandou 10 pragas contra o faraó. Que Deus que é esse? Esse Deus era importante? Era. Para aquela época em que nós, por qualquer coisinha, pegava a espada e matava o outro. Pai matava filho, filho matava pai, matava mãe. Era uma balbúrdia. Nós éramos de uma compleição revoltosa, muito atrasada. Aí Emmanuel fala lá no Caminho da Luz que a vinda de Jesus foi autorizada por Deus e determinou a nossa maioridade espiritual. Ou seja, há 2000 anos atrás Jesus esteve aqui. Deus entendeu que todos nós tínhamos condição de entendê-lo, entender a Jesus e a sua mensagem, porque nós já éramos maiores espiritualmente. Somos. Nós estamos tendo 2 guerras grandiosas na Terra. Uma há mais de 3 anos já, né? É da Rússia com a Ucrânia. Já morreu mais de centenas de milhares de pessoas, irmãos nossos. Porque um não quer dar um pedaço de terra aqui, o outro quer um pedaço de terra de lá, e fica essa bagunça. Temos aquela do povo de Israel que está lá brigando até hoje. Porque eles são o povo escolhido, os outros não são. Vou entrar aqui nos pormenores, se tem lá grupo Hamas, Hezbollah. Para Hezbollah é Hezbollah no carnaval, né? Para eles é matar, certo? Bota a mulher com bomba e vai lá e aperta o botão e mata um monte de gente, bota criança. É uma coisa louca, totalmente doentia. Para nós que não vivemos lá, se a gente reencarnar lá, nós vamos nascer lá e crescer com aquele conhecimento, com aquele modo de pensar. Difícil a gente mudar. E aí a gente vai estar lá, apertando o botão de bomba, achando que é normalíssimo. Conceitos. Fora isso, Haroldo Dutra, num momento muito feliz, num debate, isso, não lembro aonde, mas estava ele, Alberto Almeida e outros, falando sobre espírito evoluído. Ele disse: eu aprendi com um colega de Santa Catarina, se não me engano é isso, o Paraná, mas eu acho que é Santa Catarina, que espírito de luz não tem intestino. Quando que nós vamos deixar o corpo físico e virar só perispírito e espírito?
No mundo de regeneração ainda teremos corpo físico. Ok? Lá no Evangelho, quando dá a classificação de mundos, nós vamos ver lá, mundo primitivo. Diz que nós passamos pelo mundo primitivo. E hoje nós estamos no mundo prova e expiação. Legal, então nós já temos só. Vamos pensar. Não temos nada de primitivismo aqui na Terra? Quando o marido mata a esposa e pica em pedacinho, ou então joga para os cachorros comer, como foi aquela salmúdio lá, bom, sei lá no Rio de Janeiro, ou põe fogo, isso não é primitivismo? Então nós não saímos do primitivismo ainda. Pisa no meu carro, vocês vão ver quem é o espírita José Fernando Folharini. Corta minha frente no trânsito, vocês vão ver quem é o espírita José Fernando Folharini. Ou seja, faz 2000 anos que Jesus trouxe a boa nova, mostrando para nós que o Deus do Velho Testamento não existe. Que o Deus que existe, que Ele nos trouxe, é de amor e misericórdia. E aí, lembrando aqui da letra da música, do amor, nós temos o amor divino e temos o amor humano. O amor humano é posse. Aquela mocinha ali atrás é minha mulher. E se ela fizer algo errado, eu bato nela, eu mato ela. É minha. É minha. O carro é meu. A casa é minha. E por causa disso, nós estamos vendo lá a Rússia e a Ucrânia brigando por causa do pedaço de terra. O amor humano, ele prende, ele escraviza. Ele causa doença, depressão, angústia, tristeza, raiva. Ele mata. O amor divino que Jesus nos trouxe, o que ele provoca? Como diz a letra, ele cura, ele salva, ele nos rejuvenesce, ele é vida. Então, uma pergunta para vocês responderem para vocês em casa: por que ainda pregamos o Deus do Velho Testamento? Por que ainda falamos assim? Vou usar o Valdemar aqui de exemplo. O Valdemar é um cara que me prejudicou muito. Me tapeou na vida, me roubou, e fez diabo comigo. Aí eu fico assim nas minhas orações: ô Pai, o Senhor há de fazer ele pagar. O Senhor vai pagar. Eu sei que o Senhor é justo. Foi esse Deus que Jesus nos mostrou? O descer? Foi? Não foi. Tanto não foi que quando ele foi levado diante de Pilatos, e Pilatos não queria condená-lo, mas ali a pressão foi muito grande, politicamente falando, porque se ele não condenasse a Jesus, os fariseus já tinham dito a ele, Pilatos, que iriam então às instâncias superiores de Roma para falar que ele estava negligenciando com o poder de Roma. E com isso, obviamente, ele seria ou preso ou morto. Então eu, sendo Pilatos, também faria o mesmo. Vou lavar a mão, que se dane Jesus. É Jesus Cristo. Quer? Para mim não vem nada. É ele? Então vai. Eu quero continuar mandando aqui. E nós? Estamos brigando por algo? Nós estamos lutando de forma anticrística por algo? Ou estamos agindo como Jesus diante de Pilatos, quando perguntou: tu és o rei dos judeus? Eu não. Ah, meu povo aí, teu povo está falando que você é o rei dos judeus. Não. Eu te digo que o meu reino ainda não é neste mundo. Isso há 2000 anos atrás. Porque se fosse, minha gente, não deixaria eu cair nas mãos de vocês. E vou falar uma coisa para vocês aqui, mas vocês não espalham não, viu? Se ele voltar, nós vamos fazer pior. Porque nós já matamos ele todo santo dia.
pelas nossas condutas contrárias aos desígnios que Ele nos deixou. Ele ensinou amor? Sim, Ele usou ética e moral para mostrar o amor divino. E nós? Praticamos o amor divino? Nós abraçamos o nosso conhecido? Não, se bobear eu brigo com a minha esposa. E se eu não tiver como brigar com ela, eu brigo com o espelho. Olha no espelho, eu brigo comigo. Mas tudo bem, à noite eu lá na minha cama, antes de deitar, o Senhor, muito obrigado pelo dia, foi maravilhoso, não prejudiquei ninguém. Joia, viu, Senhor? Que joia é essa se eu perdi a razão no trânsito? Se eu aumentei a voz numa discussão com alguém? Quem aumenta a voz numa discussão já perdeu a razão. Ele pode até estar certo, mas se ele gritar, ele já perdeu a razão. Se eu der um tapa na cara de alguém? Quando Jesus fez isso aqui na terra? Vocês se lembram? Tem no Evangelho alguma passagem dessa? Que mostra que Jesus assim agiu para com um dos seus irmãos? Pelo contrário, mostra que ele salvou. A mulher adúltera, por exemplo, quando foi trazida até ele, curioso, não trouxe o homem adúltero, né? Só a mulher que não prestava. O homem presta, sempre, né? Então quando trouxe a mulher adulta, eles iam dilapidá-la, apedrejá-la até a morte, que era a lei deles. Ele só disse: aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Como os mais antigos estavam com as pedras na mão e deixaram as pedras caírem, sem atirar na mulher, os mais novos, que eram filhos, sobrinho, neto daqueles mais velhos, ficaram também: opa, peraí, se o meu pai está jogando a pedra fora, eu também vou jogar, eu não vou entrar nessa não. Esse homem deve ter falado de uma coisa séria. E o que ela pergunta depois? Senhor, o que faço agora? E ele: onde estão os que te condenavam? Ah, foram embora. Acho que vão para suas casas, para os seus negócios, para o trabalho, né? Então vai-te. E de futuro, não tornes a errar ou pecar, conforme as traduções que tem. Ele falava isso sempre, esse final. Para a maioria daqueles que ele curava. O paralítico da piscina, ele falou a mesma coisa. 40 e tantos anos paralítico lá. Pega a tua cama, né, o teu cáter e vai. Agora, e de futuro não tornes a errar, para que não te suceda coisa pior. Ele estava ameaçando. O que vocês acham? Jesus estava ameaçando as pessoas? Não! Não! Ele estava mostrando a lei de ação e reação, causa e efeito, que a doutrina espírita tão bem explica. Ô filho, agora você acabou de ser livre, tá? Vai! Mas não, porque agora eu não sei se na próxima vai dar. Para te ajudar. Simples assim. Mas o que a gente faz? E a gente fala que é lei de comércio. A pessoa está quebrando, o outro vai lá e acaba pisando no pescoço dele, compra na bacia das armas que a gente fala. Estou ajudando ele! Ele estava quebrando mesmo, não está ajudando nada. Mas você está querendo ganhar só. Se você quisesse ajudar, você não deixava ele quebrar. Né? Mas ambos são como nós cristãos, que vão aos templos semanalmente, rezar e agradecer tudo que tem. Até aqueles momentos que a gente esquece de ser cristão. Jesus veio para determinar a nossa maioridade espiritual. Infelizmente ainda somos bebês, espiritualmente falando. Que mais nos preocupamos com a casa alheia, com a vida alheia, principalmente nesse mundo que hoje tem o tal do WhatsApp e essas redes sociais aí. A gente quer saber da vida do outro, do acidente que teve, e comenta, e gente sendo processada e condenada, e ninguém para de comentar. Não é nem sensato, é burrice. Mas está todo mundo lá. Não se contenta apenas em ver.
Cadê a maioridade espiritual nossa? Onde estamos estendendo a mão para o que está caído? Onde estamos abraçando aquele que está chorando? Porque às vezes não precisa falar nada, ele só quer um abraço. Onde encontra o amor dentro de cada um de nós? Lá na ponta do dedão do pé? As sarças ou os espinhos do nosso coração não permitem que a gente frutifique. Nós somos filhos de Deus. Já falaram isso para vocês? Sabe quem é Deus? Um ser, um pensamento, uma energia, que curiosamente criou todo o universo que está aí para que os cientistas pesquisem e se achem. Ele é o único Senhor das vidas e do tempo. Nós controlamos o tempo? Nem parando o relógio. Nós somos senhores da nossa vida? Como fala na música lá, vão orar, né? Tinha um padre em Caconde que ele, quando ele encerrava, isso há mais de 20 anos, quando ele encerrava a missa, ele falava assim, agora nós vamos orar para o primeiro entre nós que vai morrer. O mundo daqui vai ter que morrer primeiro, pode ser Deus, não é? O padre não estava fazendo nada errado, ele estava fazendo certo. Ele sabia quem ia morrer? Lógico que não. Mas a gente vive num afã tão grande de ganhar na Mega Sena acumulada, porque eu vou fazer a viagem, eu vou comprar o prédio, eu vou fazer... Mas o que Jesus ganhou na loteria? Qual loteria Jesus ganhou? E não mostrou pra gente felicidade, alegria, cristão o tempo todo? Se assim nos intitulamos como cristãos, então nós temos que ser o que aquele moço ali foi. Então nós podemos ser qualquer coisa, menos o que ele foi. Ou se é cristão, ou não se é cristão. Não tem meio termo. Nessas discussões que vemos hoje em dia sobre política e coisa, não existe comunista cristão. Não tem como. Não tem como. O comunista mata os outros, mata criança, mata gays e tudo mais. E o cristão mata? Não, não pode matar. Ele é cristão. Ele preferiu morrer do que matar, do que se defender. Então a doutrina espírita não trouxe nada de diferente. Ela está aqui também pelas mensagens, como eu disse, dos espíritos, alertando a importância de que nós sigamos a ele. Para que quando chegar o momento de nós mudarmos o planeta, que nós possamos então, pelo menos, ficar na Terra. Não ser expurgado como fomos lá de Capela. E tem um autor, eu não sei se é o próprio Emmanuel que falou isso, agora me foge, ou foi alguém pelo Divaldo, falou que ainda tem capelinos aqui que não vão continuar na Terra. Já degradaram uma vez, vão degradar pela segunda vez. Isso passado dezenas de milhares de anos. Entendem qual é a responsabilidade da doutrina espírita agora? Ela veio apenas para nos iluminar, para que entendamos que o único caminho é um ser chamado Jesus, que ele mesmo se intitulou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. E se não pegarmos este caminho, esta verdade, nos tornarmos vida como ele foi,
outro lado não vai ser tão alegre e contente. Muito menos para os espíritas, viu, gente? Tem muito espírita aí que não entendeu isso até agora e acha, eu vou no centro, eu sou médium, eu dou comunicação, eu dou passe, eu ajudo na cesta, eu vou estar salvo. Calma lá. Não é fácil assim, não. A conversa é outra. A conversa é reforma interior. Porque enfiar a mão no bolso e dar uma cesta básica é fácil. Aparecer na casa espírita com cara de santinho é fácil. É simples. Mas vencer o orgulho, a vaidade, a maledicência, a maldade, a hipocrisia, o cultivo dos pensamentos infelizes e inferiores. Eu estou falando só dos vícios do espírito, não estou falando nem de vício material. Isso é uma vergonha a gente ter. Fumar, beber, comer carne desbragadamente, é necessário que se coma, mas tem que saber comer, né? Porque tem gente que senta para comer, come a panela, não divide. Toma cuidado com isso. Tudo isso pesará um dia. Entendam, Jesus veio para modificar o mundo. Infelizmente, ele ainda não modificou. Nós estamos aqui cheios de vícios e erros, que só conseguiremos modificar em nós mesmos. Eu não consigo mudar nenhum de vocês. Eu tenho que me modificar. E se eu não vencer tudo aquilo que eu acabei de falar, que é os vícios, filhos do egoísmo, né? Orgulho, vaidade, inveja, todos aqueles. Se eu não fizer por vencer em mim, eu perdi essa vida. Eu passei por ela para quê? Para ir para a praia? Para tomar sol? Para curtir velocidade no carro? Para ir em festas? Mostrem para mim as festas que Jesus participou. Os rave, né? As praias que ele pegou. Eu não vim aqui para desanimar vocês. Eu vim aqui para trazer um entendimento que é necessário de como temos que fazer para vencer a nós mesmos. Eu não tenho que cuidar da vida de vocês. Eu tenho que cuidar da minha vida. E isso não é egoísmo. Isso é disciplina. Lógico que depois que eu aprender a cuidar de mim, talvez eu consiga falar algo para o semelhante, que possa engrandecer, que possa levá-lo, que possa fazer com que ele se aproxime de Deus verdadeiramente, através dos ensinos de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é o José Fernando, não é Eveline, não é ninguém que vai modificar o próximo. Nós temos que ter essa consciência. E não é fácil. Não é fácil. A luta para vencermos as nossas limitações é a luta mais hercúlea que temos que travar. Mas é conosco mesmo. Eu sempre costumo dizer assim, a minha esposa dorme ao meu lado na cama, com o travesseiro dela, com a cabeça dela. Eu não sei o que está lá, como ela também não sabe tudo o que está aqui. Então que saibamos dar importância a este ser, recebeu o nome de Jesus, que veio à Terra numa missão grandiosíssima. Nenhum outro veio numa missão tão espetacular, tão enorme como ele, que era trazer para nós o caminho a seguir, a boa nova. E ele trouxe. Então que saibamos dar valor a isso e entender
que a morte não é o fim. Nunca foi. Que a morte é a porta que se abre para que as nossas almas, nosso espírito, retorne à vida real e verdadeira, que é a vida espiritual. Afinal de contas, quando Deus nos criou, não nos criou fisicamente, só em espírito. E como diz no livro dos Espíritos, para a evolução infinita. Então nós precisamos começar a evoluir. E aí a doutrina espírita chama atenção. Temos que evoluir intelectualmente e moralmente. São duas asas. Não existe anjo de uma asa só. Todos nós somos anjos, porque nós somos filhos de Deus. Todos nós. Então nós precisamos fazer valer em nós a vontade dele, através dos ensinos do Mestre Jesus. E vencer os medos que nos acompanham. Existe uma historinha que eu vou contar para vocês para encerrar, que é uma história argentina que Divaldo falou em 1996, numa convenção lá em Vitória da Conquista, lá numa palestra dele. Tem várias histórias nessa palestra, mas eu vou contar só uma, que era de um juiz argentino que era viúvo, mas já estava namorando uma menina mais nova. E ele estava naquela casa, não casa, até que a noiva, vamos dizer assim, a namorada, mas o pai, que era juiz, chamou o cara e falou: você vai casar ou não vai? Está namorando, você é viúvo. Isso foi anunciado no jornal La Nación em 1947. 1947. Daqui 20 anos faz 100. E ele falou: não, eu vou casar. E marcaram a data de casamento naquela prensa que o juiz deu nele. Quando ele chegou em casa, ele foi dormir. No que ele deitou na cama, apareceu para ele a morta. E ela estava brava. Que negócio é esse que você vai casar? Vai não. E ele ficou todo assustado, lógico. A mulher dele, que estava morta, enterrada, aparece para ele na cama. Ele falou assim: não. Você vai desfazer isso aí. Você esquece o juramento que você fez lá no altar. É para a vida toda. No dia seguinte, cedinho, ele correu lá na casa do juiz. Bateu na porta, o juiz abriu. Não, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Olha, então, eu fui dormir ontem, a minha mulher apareceu para mim e me desconjurou. Falou que eu não posso casar, não. Não tem nada, morte. Não, apareceu. E eu não vou casar. Vamos desmarcar isso aí. Para, vamos conversar. O que você está tendo é ansiedade. Faz tempo que você está viúva, agora está namorando uma moça mais jovem, que é a minha filha. Então, é normal ficar assim, ansioso. E aí, obviamente, tem sonho, essas coisas. Não foi sonho, não. Sabe de uma coisa? Eu tenho a solução, o juiz falou. Vamos adiantar o casamento. Vai acabar isso, porque você vai para a lua de mel e tal. O cara, opa, meu futuro sogro está certo. Adiantou o casamento. Aí a coisa engrossou de vez. A hora que ele sentou na cama, ela apareceu de novo. Mas aí ela já não estava mais falando. Ela já estava gritando, berrando e falando inclusive impropérios, segundo Divaldo conta. E ficou tão revoltada e possessa que ela arrancou a aliança de casamento do dedo, o qual ela foi enterrada com essa aliança, e arremessou nele. E ele puxou a cabeça de lado, bateu do lado assim e caiu perto do criado mudo. No que caiu, o cachorro dele pegou a aliança. Pegou a aliança e ele tirou da boca, fez força, e o dente do cachorro fez um risco na aliança. E nem esperou o dia amanhecer, foi lá na casa do Joque. Casa não. Mas nunca! Você não sabe o que eu passei essa noite. A mulher. E aqui com a aliança com quem eu enterrei ela, está aqui a aliança. Ela jogou em mim. Vamos resolver isso já. Vou determinar uma exumação de cadáver. Isso vazou para a cidade toda. E no dia da exumação, foi o ourives chamado.
e outras pessoas. Só que, naquela noite, quando ele voltou para dormir, ela apareceu toda amorosa. Que ele tinha desmarcado, ele falou que não ia casar mais mesmo. E ela conversou com ele, falou, agora sim, você é o meu marido mesmo, está cumprindo o que jurou, e olha, me devolve o anel. E ele devolveu o anel, ela colocou no dedo, e como diz Divaldo, ela se despediu dando um beijo de morta nele. E foi embora. No dia marcado, pelo juiz, falou que estava não só o Olívio, a polícia que foi e tal, mas tinha boa parte da população da cidadezinha lá. Abriram lá o túmulo, arrancaram os restos mortais, e lá estava a aliança, no dedo da mulher. O que o rapaz contou para o juiz depois que devolveu a aliança, né? Aí arrancaram a aliança do dedo, era por o Olívio olhou e tal, e estava o risco do dente do cachorro na aliança. O jornal La Nation termina dizendo: não é bom partido casar com viúvo antes da permissão da morte. Precisa tomar muito cuidado. Arruma uma obsessão aí sem saber por quê. Mas não é até que a morte nos separe? Mas essa daqui eu não Ela queria, não. aceitou. Nós temos um outro caso brasileiro, que esse foi, inclusive, a carta psicografada, foi psicografada pelo Chico e foi levada ao processo, e o processo foi anulado, né? Assim, com o passar do tempo é anulado o processo. O rapaz estava preso, no dia que ele comemorava, se não me engano, 10 anos de casado, foram na casa de um amigo, de um casal amigo, jantar. Quando voltaram para casa, ele estava armado, ele andava armado. Ele sentou na beirada da cama do lado dele e a esposa do lado dela. No que ele foi tirar a arma, disparou, perfurou as costas dela. Ele a socorreu, levou para o hospital, ela ficou 10 dias em coma. E ela faleceu, desencarnou. Então esse cara foi preso, não tinha. Falar o quê? A arma do cara, bala do cara, balística e tudo mais, foi preso. Ele estava preso, ele pedia a Deus uma luz, uma proteção, e pediu ao Chico que pudesse, pediu assim, pensamento, que pudesse orar por ele. A presidente do centro dos espíritas daquela região foi lá no Chico, e o Chico naquela noite recebeu uma psicografia e deu para ela, levou aquela psicografia que ela passou para ele, estava preso, passou para o advogado, e acabou sendo, então, ele não foi absolvido, mas a justiça entrou em parafuso, porque foi feito exame grafotécnico da carta, era a escrita da morta, ela na carta falava de 2 enfermeiras, uma que tratou muito bem ela enquanto ela estava em coma nos 10 dias, e uma que não a tratou bem, que a tratava como morta e ela ainda não estava, fisicamente falando, dando nome e tudo mais. Então entendam, nós não temos que ter medo de nada. Quando Jesus se deixou levar para ser morto, ele deu a maior das lições para nós, quando já pendurado na cruz. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Mas será que nós merecemos perdão? Ou será que nós já fomos perdoados anteriormente? Como o caso da mulher adúltera ou do paralítico da piscina? Nós não sabemos. Então que apliquemos em nós a reforma interior, que é o maior dos ensinos que Jesus veio nos trazer. Vocês tenham uma noite muito agradável, de paz, de vibrações positivas e uma semana muito melhor ainda. Agradeço a atenção e se porventura tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que eu falei, estou à disposição para tentar explicar. Nada? Obrigado pela atenção de vocês, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, com essas palavras aí não tem nada para falar, né? Acho que a gente tem que usar um pouquinho
à noite, a gente colocar os nossos pensamentos, a cabeça no travesseiro e pensar um pouco o que o Fernando falou. Acho que vai dar uma boa sacudida na gente, né? Não precisa mais nada, né, Fernando? Então, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo a casa com as suas palavras de ensinamento para a gente. E com a oração que o mestre nos ensinou, a gente vai dar por encerrado esta parte e depois os tratamentos e os passos no pessoal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual que